Na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo de número 4. Carta aos Filipenses, capítulo de número 4, nós vamos ler do verso 10 em diante. Filipenses 4, a partir do verso de número 10. Diz assim a palavra do nosso Deus, eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia. Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava a oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos à minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Somente até aí. Na verdade, não tem mais para onde ir agora. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar ao nosso Deus nesse momento e pedir ao nosso Deus que possa nos conduzir enquanto nós meditamos na palavra dele. Pai, agradecemos o Senhor pela palavra, Deus, ó Pai, lida, ó Pai, que será exposta nesse momento, e que, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo fale conosco através dela. Ó Pai, é um momento, Deus, ó Pai, onde o Senhor fala conosco. Falamos com o Senhor através das canções. Ó Pai, falamos com o Senhor, ó Pai, através das nossas orações. E um momento, Deus, ó Pai, onde abrimos a Tua palavra, um momento onde ouvimos a Tua voz. Ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor me use como um instrumento. Ó Pai, que eu fale tão somente do Senhor e seja fiel, ó Pai, àquilo que está escrito, fiel ao texto sagrado. É o que peço a Ti, em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém. 13º sermão dentro dessa carta. E hoje nós encerramos a exposição da carta aos Filipenses. E como, pelo menos para mim, foi, de certa forma, desafiador, mas ao mesmo tempo edificante, reler essa carta de uma forma diferente, agora indo basicamente versículo a versículo, semana após semana, entendendo aquilo que Deus nos fala através dela, entendendo aquilo que Deus comunica conosco diante dessa carta tão importante. Como eu disse lá na primeira mensagem, lá no início da nossa exposição, a carta mais alegre que nós temos nas Escrituras. É a carta onde mais se fala sobre alegria, onde mais se fala sobre contentamento. É a carta que está diante de nós. É a carta que hoje nós encerramos a leitura dela. Uma carta que traz verdades preciosas aos nossos corações. E a minha oração é que não seja diferente nesse último momento nosso, diante dessa carta, nesse último momento dentro da nossa exposição aqui essa noite, que Deus fale conosco em nome de Jesus. O escrito, o texto que está diante de nós, ele nos deixa claro um dos outros motivos pelo qual
Paulo dirige essa carta à igreja de Filipos. Sabemos que Epafrodito havia ido até Paulo, levado até Paulo algumas questões da igreja, alguns problemas que a igreja enfrentava, e problemas com os judaizantes, problemas com os libertinos, problema na liderança, como nós vimos semana passada, Evódia e Síndique brigando ali, se discutindo, entrando em contenda. E nesse momento a gente percebe que Paulo, ele aproveita para agradecer a oferta que essa igreja havia levado até ele. O texto ele nos deixa muito claro, até parece que Paulo está fazendo uma prestação de contas aqui. É como se Paulo tivesse enviando agora uma espécie de recibo a essa igreja, mostrando, olha, eu recebi toda a quantia, Epafrodito me trouxe todas as coisas. Então ele deixa muito claro a sua alegria, o seu contentamento em poder ter essa igreja como parceira. Ele até chama essa igreja, diz que essa igreja estava se associando a ele, porque era uma parceira mesmo no ministério de Paulo. E estavam ali juntos dentro desse ministério de dar e receber, como nós iremos ver mais uma vez durante a nossa leitura. Então esse é um dos motivos pelo qual Paulo traz essa carta, ele envia, na verdade, essa carta até a igreja. E a grande lição para nós, esta noite, diante desse texto que nós acabamos de ler, é que ela nos apresenta o segredo da verdadeira alegria. A gente percebe que Paulo era um homem alegre, Paulo era um homem feliz, ele demonstra isso aqui na carta. E ele era alegre e feliz em circunstâncias que talvez nós não seríamos nem alegres e nem felizes. Mas Paulo era. Paulo tinha uma alegria forte, vibrante em seu coração. E aqui ele nos apresenta qual é o segredo dessa alegria. O que de fato gera essa alegria em seu coração. E o segredo, ele está logo no início dessa carta. Logo no início do nosso texto, verso de número 11. Eu peço que você volte mais uma vez seus olhos para esse versículo. Diz ele: digo isto não por causa da pobreza, porque, vamos juntos, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. O segredo da alegria do apóstolo Paulo é o contentamento. Paulo aprendeu, ele entendeu o que é viver contente em toda e qualquer situação. E o texto então nos mostra o que este contentamento gera, produz em nossas vidas. É isso que nós vamos aprender, é isso que nós vamos meditar nessa noite. Eu gostaria de dividir esse texto em 3 partes. E a primeira parte está do verso 10 até o verso de número 13. E aqui nós aprendemos que o contentamento, ele nos aproxima de Cristo. Veja o que ele diz: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovaste a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura, como de fome, assim de abundância, como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Ele inicia demonstrando a sua gratidão. Ele diz, logo no início do nosso texto: alegrei-me sobremaneira no Senhor. Eu estou muito alegre. É o que Paulo está dizendo. Eu estou alegre demais. A alegria, ela grita no meu coração. A alegria, ela é pujante em meu coração. A alegria é forte em meu coração. Ela vibra dentro do meu coração. Em outras palavras, ele diz: olha, eu estou muito alegre. Eu estou muito feliz. E agora, e mais uma vez, ele diz: renovastes a meu favor o vosso cuidado. Parafraseando Paulo, ele está dizendo o seguinte: eu estou muito feliz.
Eu estou muito feliz e esta é uma alegria renovada por Deus, diante do cuidado que vocês têm comigo. É isso que ele está dizendo logo no primeiro verso. Eu estou muito feliz. E essa alegria é o próprio Deus quem a renova ao perceber o cuidado que vocês têm comigo. Ao perceber a forma como vocês cuidam de mim, essa alegria grita, Deus renova essa alegria no meu coração. Eu gosto muito desse verbo que Paulo usa para renovar. Eu gosto muito desse verbo, porque esse verbo no grego é a palavrinha anatalio. E o que quer dizer esse verbo no grego? Esse verbo ele é muito usado na área da herbologia, porque o significado desse verbo é florescer. O que Paulo está dizendo é que essa alegria, ela floresce dentro de mim. Paulo ele usa esse exemplo, e esse verbo ele é usado para demonstrar aquela flor, que naquele tempo de seca, não produz, não desabrocha, não floresce. Mas os galhos estão secos, aparentemente sem uma vida ali, pelo menos aparente. Mas quando chega a primavera, e com todo aquele nutriente, com o frio que já se foi, e o calor agora aumentando, a temperatura aumentando, aquela flor então ela recebe força. E essa força então faz com que os seus ramos floresçam. O que Paulo está dizendo é justamente isso. O cuidado de vocês para comigo é como se eu fosse uma flor num deserto, sem vida, e ao ver esse cuidado, a alegria, ela floresce mais uma vez. É isso que Paulo está dizendo, ao perceber a forma como vocês cuidam de mim. E é interessante que ele faz isso reconhecendo até mesmo as limitações daqueles irmãos. Veja o que ele continua dizendo. Digo isso não por causa da pobreza, ele diz ainda no final do verso 10, renovaste o meu favor, vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo ele reconhece que é Deus quem está renovando, e Paulo reconhece até mesmo as limitações daquela igreja. Entenda que aquela igreja ficava na Macedônia. Paulo estava preso em Roma. Não é perto um local do outro. Então Epafrodito precisou sair da Macedônia e ir até Roma, encontrar Paulo em Roma, e então abençoar Paulo com aquilo que havia sido levantado, colhido pela igreja. Paulo, de forma nenhuma, está aqui reclamando, olha, obrigado, mas poxa, vocês demoraram, hein? Não tinha Pix na época de Paulo, então precisava sair, esse trânsito todo, encontrar o sujeito, entregar para ele a quantia. Paulo fala assim, olha, eu sabia, eu tenho plena ciência, que o coração de vocês, ele queria que eu recebesse o quanto antes, mas eu sei das dificuldades, eu sei o quanto é difícil, e eu sei do esforço de vocês em trazer essa oferta que tanto me alegra. E Paulo continua dizendo que ele não era um murmurador, ele afirma que não se julgava ou não entendia que ele estava nem sequer necessitado. Veja o que ele diz, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Eu sei estar humilhado, eu sei ser honrado, de tudo e todas as circunstâncias, já tenho experimentado tanto de fartura quanto de fome. Paulo ele diz, olha, eu não estou mendigando, eu não estou murmurando. Aqui a ideia, olha, eu nem me julgo um necessitado, porque se eu não tenho, eu sei viver. Se eu tenho, eu também sei viver, porque eu sou contente em toda e qualquer circunstância. O verso 11, ele grita sempre isso. Paulo é contente em toda e qualquer circunstância. O contentamento, ele é uma característica interessante. No mundo antigo, havia uma filosofia conhecida como estoicismo. E o estoico, o seguidor dessa filosofia, o estoico, que é quem segue essa filosofia, era uma pessoa que aprendia a ignorar os prazeres. Ele aprendia a ignorar as suas vontades.
ele aprendia a ignorar os seus desejos. Então, com isso, ele aprendia a ignorar a dor, ele aprendia a ignorar o sofrimento, ele aprendia a viver mesmo em momentos de profunda tristeza, ao ponto que o estoico se tornava indiferente à tristeza, à dor, à falta, à escassez. Mas é interessante que o estoico, ele colocava todo o crédito na autonomia do seu próprio ser. Eu consigo viver a tal ponto que o sofrimento, que a dor, que a falta, ela não me incomoda mais. Mas os cristãos, e Paulo, ele nos mostra que o verdadeiro contentamento é aquele que aprende a viver até mesmo na escassez, até mesmo na falta, até mesmo nas dificuldades, porque, como ele diz no verso de número 13, tudo posso naquele que me fortalece. Não é uma autonomia, mas é uma dependência de Deus. Paulo faz o caminho contrário. Eu não percebo que eu vivo sem sofrimento porque eu sou bom, ou porque eu sou forte o suficiente para enfrentar todas as coisas, mas muito pelo contrário. Naquele que me fortalece, eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece, eu posso viver em escassez. Naquele que me fortalece, eu posso viver de forma até mesmo em abundância. Por isso ele diz que ele consegue viver em extremos, como o verso 12 nos mostra. Paulo conseguia, ele entendia o que é viver nos extremos. Ele entende o que de fato é o contentamento. Ele entende que o segredo é justamente porque todas as coisas é possível naquele que o fortalece. E como esse versículo, irmãos, ele é mal utilizado nos nossos dias. Na verdade, não nos nossos dias, há muito tempo. Porque pegam esse versículo e aplicam esse versículo à teologia da prosperidade, onde todas as coisas, onde a pessoa precisa ganhar, precisa receber. Mas o que Paulo está dizendo não é isso. Paulo está dizendo, olha, que quando me falta, eu sei viver contente. Quando eu tenho, eu sei viver contente. Quando as coisas vão mal, eu sei viver contente. Quando as coisas vão bem, eu também sei viver contente. Porque eu tudo posso naquele que me fortalece. O segundo bloco, a segunda parte do nosso texto, ele nos vai falar sobre a segunda coisa que o contentamento ele gera em nossos corações. A primeira, nós percebemos que o contentamento, ele nos aproxima de Cristo. Ele nos aproxima a entender a nossa dependência de Deus. Que nós só podemos passar por aquilo que nós passamos por causa de Jesus Cristo. E a segunda coisa, o contentamento, ele produz, ele gera em nossos corações generosidade. É o que ele vai dizer do verso 14 até o verso de número 20. Eu peço que você volte a sua atenção aí para o texto. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabei também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto, que aumente o vosso crédito. Recebi tudo o que tenho, recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O contentamento produz em nós generosidade. Do verso 14, aqui no verso 14, Paulo se alegra mais uma vez pela participação dos filipenses juntamente com ele. Ele diz, olha, vocês se associaram na minha
tribulação. Aqui a ideia do verbo associar, ele vem de uma raiz no grego que gera a nossa palavra sincronia, ou sincronismo, ou sintonia. Vocês estão em sincronia comigo nesse sofrimento. Vocês estão na mesma sintonia que eu estou nesse sofrimento. É isso que Paulo está dizendo. Vocês estão juntos comigo. Vocês estão na mesma batalha. Vocês estão carregando o mesmo fardo. Vocês estão lutando as mesmas lutas. Vocês estão sofrendo as mesmas dores que eu estou sofrendo. Vocês se associaram comigo. Paulo se alegra, pois a igreja e os crentes de Filipos, eles não são individualistas. Não é cada um cuidando do seu quadrado, não é cada um cuidando do seu lado, não é cada um cuidando daquilo que é seu. Mas ele diz, vocês se associaram comigo. Vocês entraram em sintonia, vocês entraram em sincronia com o meu trabalho, com o evangelho, com o ministério ao qual eu faço parte, vocês estão juntos. Por isso eu me alegro no Senhor. E ele diz que é a única igreja que por várias vezes o ajudou. Irmãos, quantas igrejas esse homem plantou? Leia o livro de Atos. Quantas igrejas Paulo plantou? Quantas igrejas esse homem deu a vida? Literalmente. Quantas igrejas? Filipenses foi a única que se associou com ele no trabalho. Vocês são a única igreja que estão comigo nessas lutas. Vocês são a única igreja que me socorreu. Vocês são a única igreja que se associou a mim. Vocês são os únicos. Estão juntos na minha tribulação. O próprio Paulo também destaca que o intuito do seu coração era justamente esse, de estar junto com a igreja, de lutar a mesma batalha da igreja, de sofrer junto com a igreja. Ele diz no verso 17, olha, eu não estou aqui fazendo isso, eu não estou aqui enchendo a bola de vocês, para vocês mandarem mais dinheiro para mim, não. Eu estou fazendo isso porque eu quero que o meu Deus abençoe vocês também, como eu tenho sido abençoado. O que eu quero é que o meu Deus retribua cada um dos esforços de vocês. O que eu quero é que o meu Deus abençoe vocês ao ponto de que o crédito de vocês com Deus aumente cada dia mais. Eu estou, na verdade, incentivando, continuem se associando àqueles que vivem pelo Evangelho. Continuem se associando com aqueles que pregam o Evangelho. Continuem se associando com aqueles que se dediquem ao Evangelho. Continuem exercendo a obra de vocês. Se juntem com essas pessoas no trabalho. É o que Paulo nos diz aqui. E ele passa ainda o relatório. Olha, eu recebi tudo que Epafrodito trouxe. Talvez aqui com o intuito de tirar qualquer tipo de percepção errada que poderiam ter por Epafrodito, uma viagem longa, vai que ele gasta esse dinheiro com outra coisa. Paulo diz, não, Epafrodito me passou tudo. Eu recebi tudo que eu tinha que receber dele. E recebi até em abundância, eu estou suprido. Ao ponto que ele diz, olha, eu tenho abundância, eu não preciso de mais nada. Eu tenho de sobra. Eu tenho aqui mais do que o suficiente. Vocês se associaram comigo a esse ponto. É interessante que Paulo ele usa uma analogia aqui no texto, verso de número 18, veja o que ele diz, a analogia que ele usa é lá do Antigo Testamento. Ele olha, eu recebi de Epafrodito, de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Paulo recebe essa oferta, essa ajuda da igreja como um culto. Assim como no Antigo Testamento, juntamente com o animal que era ofertado, o sacerdote também acendia e queimava ali um incenso, para que aquele aroma, para que
o perfume daquele incenso misturado ali com aquele cheiro do animal sendo queimado, aquele cheiro de churrasco, chegasse a Deus e Deus aspirasse aquilo como um aroma suave, agradável. Paulo usa aqui a mesma linguagem. Eu recebo isso, entendendo que faz parte desse sacrifício de vocês, desse culto de vocês a Deus, desse coração de vocês generoso para com a obra do Senhor, e eu recebo isso em gratidão a Deus. Assim como no Antigo Testamento, os melhores animais, os melhores grãos, o melhor azeite, eram derramados ali diante, naquele altar. Paulo entende que o melhor dessa igreja estava ali chegando até ele também. O contentamento, ele produz generosidade. E por fim, do verso 21 até o verso de número 23, o que nós percebemos aqui no nosso texto, aqui o contentamento, ele transforma qualquer lugar em um local de bênção. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Saúdem a todos os santos. Apesar daquela igreja estar numa eminente divisão, com judaizantes, libertinos, liderança em conflito, Paulo diz, olha, o meu abraço é para todos os santos. Não tem partido, eu não estou aqui saudando só um grupo da igreja, todos vocês. A todos os santos eu saúdo. E ele continua dizendo, os irmãos que se acham comigo, os saúdam. Aqui ele já falando dos crentes agora em Roma. Os crentes de Roma, aqueles que estão comigo. A gente sabe que nesse ponto aqui, Timóteo estava com Paulo. E talvez mais alguns outros crentes estavam ali com eles, alguns convertidos de Roma estavam ali com eles. Ele diz, olha, todos esses vos saúdam. E no verso de número 22, em diante, ele diz isso. Mas eu acho interessante o que ele vai dizer no meio do versículo em diante. Veja o que ele diz. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Eu acho interessante o que Paulo diz aqui. Lembra lá no capítulo de número 1, onde Paulo ele percebia, e ele entendia, e ele estava visualizando que o fato dele estar preso ali em Roma, na casa de César, era uma grande oportunidade para que o evangelho fosse ali pregado. Paulo tinha isso no seu coração. Ele entendia que até mesmo nas suas cadeias, até mesmo ali na sua prisão, era uma grande oportunidade para que o evangelho fosse pregado. E ele diz, os santos da casa de César vos saúdam. Pessoas se converteram ali naquele local. A guarda pretoriana que estava ali com Paulo, alguns daqueles homens se converteram a Cristo Jesus. Aqui nesse momento eu acho interessante a gente entender como era essa prisão de Paulo. Como era a prisão ali dessa guarda pretoriana. Os pretorianos, essa guarda era uma guarda ligada diretamente a César. César é o imperador, é o título dado ao imperador romano. E a guarda pretoriana era a guarda direta, que obedecia diretamente a César. Então, geralmente, eram ordenanças de César. Então, essa guarda ela tinha o dever de proteger o próprio César e tinha também o dever de prender, de guardar aqueles presos políticos, que eram uma ameaça ao trono, que era uma ameaça ao reinado dos Césares. E Paulo era um desses. Paulo era uma ameaça política. Paulo era um preso político. Então ele tinha a guarda pretoriana ali, ao seu dispor, entre aspas, que guardava, que o vigiava dia após dia. E como que era essa prisão? A guarda pretoriana é composta por aproximadamente, isso vai variar
de acordo com a necessidade que o César entendia que ele tinha. Mas aproximadamente eram 8.000 soldados que compunham a guarda pretoriana. Então, diariamente, o turno trocava. Saía-se um soldado, entrava um outro soldado com uma corrente grande, prendia uma parte da corrente no soldado e a outra parte da corrente no preso. Então, era um soldado acorrentado com Paulo 24 horas. E talvez ali, depois do almoço, depois de um tempinho já de prosa, talvez sentado na mesa, Paulo virava para o soldado: então, você já ouviu falar de Jesus Cristo? Paulo entendia aquele momento como uma oportunidade de se pregar o Evangelho. E ele diz: olha, os santos da casa de César, eles saúdam vocês, eles estão mandando um abraço para vocês também, junto comigo. Pessoas se converteram naquele local. O contentamento, ele transformou aquele local que deveria ser talvez um local de tristeza, que deveria ser talvez um local de lamento, que deveria ser talvez um local de choro, mas transformou aquele local num local de salvação. Vidas se curvaram diante de Jesus ali. Homens que estavam ali acorrentados com Paulo se curvaram diante de Cristo. E agora todos eles estão mandando um abraço para a igreja de Filipos. Até os da casa de César também saúdam vocês. Gostaria de concluir, irmãos, ponderando algumas coisas, algumas questões rápidas. Paulo vai demonstrar em toda essa carta o que é de fato ser alegre. E o quanto ele mesmo tinha alegria em seu coração. Um grande desafio. Gostaria que você se lembrasse lá da nossa primeira mensagem. Nós vimos que ser alegre é um mandamento, é uma ordem de Deus para nós. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. É um mandamento para nós. Porém, como nós vimos lá no nosso primeiro sermão, esse mandamento não é algo que eu e você produzimos. A gente não consegue produzir alegria. A gente não consegue. Por isso, a nossa alegria, ela depende de algo. Para muitos, depende desse mundo. Mas nós entendemos que a nossa alegria, ela precisa estar fundamentada em Deus e ser totalmente dependente desse Deus. A alegria verdadeira, ela é gerada pelo Espírito Santo nos nossos corações. Mas aqui Paulo diz que há um passo que nós podemos dar para estarmos mais próximos desse Deus que gera alegria. E esse passo é o contentamento. Esse passo é o estar contente. Porque como nós ouvimos, o contentamento, ele nos aproxima do nosso Deus. O contentamento, ele entende que em Cristo todas as coisas são possíveis. Se há fartura, Cristo é conosco. Se há falta, Cristo é conosco. O contentamento, ele entende isso. O contentamento, ele é uma bênção. É uma bênção. Se você está contente, querido, você não vai ter inveja. Se você está contente com o seu casamento, você não vai cobiçar a mulher do outro. Você não vai cobiçar o homem do outro. Se você está contente com o seu emprego, você não vai cobiçar um cargo a mais. Você não vai cobiçar e gerar no seu coração uma cobiça ao ponto de levar você a fazer qualquer coisa para ter uma promoção. O contentamento, ele nos livra da cobiça. O contentamento, ele nos livra da inveja. Nesse se aproximar de Cristo, nesse se achegar a Cristo, Deus coloca em nossas vidas epafroditos, que vão nos acudir em tempos de dificuldade. Nesse se aproximar de Deus, Deus levanta a igreja dele, o povo dele, que cuida de nós, que abençoa, que chega com socorro, que chega com alívio
na hora certa, no momento certo, no instante certo. Não tarda, é na hora que deve chegar e Deus envia. Nos se aproximar de Cristo, além de Deus colocar diante de nós epafroditos, pessoas que cuidam de nós, Deus também nos levanta como epafroditos, para nos dispormos a cuidar daqueles que precisam, para ir levar o auxílio que esses precisam. Quando nós nos aproximamos de Deus em contentamento, Deus levanta o povo dele para cuidar dos seus. Muitos ao nosso redor estão secos. Muitos ao nosso redor, aqui no nosso meio, aqui dentro, talvez estão como essa flor, sem vida, aguardando ansiosamente a primavera. Talvez Deus quer levantar a mim, quer levantar a você, para se achegar, regar, cuidar, para que a alegria desabroche, floresça na vida dessa pessoa, se renove na vida dessa pessoa. Gostaria de desafiar você essa semana a orar a Deus e pedir a Ele que conceda a você a oportunidade de você ser um epafrodito na vida de alguém. Eu gostaria de desafiar você essa semana. Deus, que o Senhor me conceda a graça de ser usado pelo Senhor na vida de uma pessoa, na vida de um irmão da igreja. Gostaria de desafiar você a orar nesse sentido. Não murmure quando o auxílio demora, esteja contente no Senhor. O contentamento, ele produz generosidade. Como Paulo diz, ele nos conduz a nos associarmos com os nossos irmãos, a entrar em sintonia, em sincronia com aqueles que precisam. A igreja hoje tem caminhado para a cultura solo, de um cristianismo independente, de um cristianismo ausente de auxílio, ausente de pessoas. E a pandemia aflorou isso muito mais. Mas não coloque a culpa na pandemia, porque nós já éramos assim. Ela só traz isso tudo à tona. Nós somos impulsionados a viver essa carreira solo na nossa vida cristã. A entender que você, talvez no máximo com a sua casa, a sua família, os seus filhos, sua esposa, está suficiente, não precisa de mais nada. Mas Paulo nos diz que a gente precisa se associar ao povo dele, ao povo de Deus, à igreja do Senhor Jesus. E como a nossa vida muda, irmãos, ao sabermos que há pessoas engajadas nas mesmas batalhas que nós estamos. Como muda? Como muda o seu dia quando você recebe uma mensagem lá no seu WhatsApp e alguém mandando assim: olha, irmãos, eu estava orando por você. Como muda o nosso dia? Saber que tem pessoas engajadas junto com a gente. O contentamento, ele produz essa generosidade. O contentamento também produz o fato de nós entendermos o nosso compromisso para com a igreja de Deus. Os nossos dízimos, as nossas ofertas, não são um pagamento, não são uma mensalidade. Você não está num clube de benefícios e paga por isso. Você não entra aqui e paga uma mensalidade. Não, não é isso. Isso tudo faz parte do nosso culto, a nossa devoção a Deus. Paulo entende isso. O contentamento que produz generosidade nos leva a entender o nosso compromisso com a igreja, o nosso compromisso com o povo de Deus, o nosso compromisso com o evangelho e com aqueles que levam o evangelho. Com pastores, missionários, irmãos que se dispõem a ser esses pés que vão a culturas distantes e locais distantes. O contentamento que produz essa generosidade, ele nos leva a esse entendimento. E por fim, o contentamento, ele transforma qualquer lugar, em um local de bênção, em um local de salvação.
quando nós estamos de fato contentes. Eu gostaria de encerrar falando sobre isso. Veja o que aconteceu com Paulo. Paulo poderia murmurar, e ele teria todo o direito de murmurar por estar preso. Ele não merecia aquelas cadeias. Ele estava lá pregando o evangelho por amor a Deus, por amor a Cristo. Mas ele, mesmo diante daquele local, mesmo diante daquela prisão, mesmo diante daquela guarda pretoriana, ele estava contente. E esse contentamento transformou aquele local. Ao ponto que Paulo percebeu aquele local como um campo missionário. Já que eu estou aqui, eu vou pregar o evangelho. Eu não vou sair daqui e deixar esse local do jeito que está, não. Eu vou fazer discípulos de Jesus Cristo aqui. Eu vou pregar a palavra de Deus aqui. Entrava um soldado, saía outro, ele falava de Jesus, e no outro dia era outro soldado, e ele falava de Jesus. E nós podemos fazer o mesmo, queridos. Às vezes a gente murmura demais. Murmuramos com respeito à nossa casa. Tem gente que não suporta ficar em casa. Em casa é só gritaria, é só bagunça. Seja contente com o local e a família que Deus te deu. E seja ali, naquele local onde Deus plantou você, canal de bênção do Senhor. Que Deus comece uma transformação na sua casa, através da sua vida. Você que conhece o Evangelho de Jesus, comece com você essa transformação. Se é o seu filho, abraça seu filho. Filho, conhece Jesus Cristo? Eu vou falar de Jesus para você. Mas comece com você essa transformação. Se é o seu trabalho, você não suporta o escritório, você não suporta a sua loja, a firma, seu chefe, comece com você a transformação daquele local. Você conhece Jesus Cristo. E onde nós estamos, nós somos boca de Jesus. Nós somos as mãos de Jesus, os pés de Jesus. Comece ali, você, essa transformação. Seja ali no seu trabalho, um canal de bênção. Se é na sua escola, comece na sua escola. E como as escolas precisam hoje. Como as escolas necessitam hoje dessa transformação. Igualmente as faculdades. Então que Deus gere em nosso coração contentamento ao ponto de Ele nos usar para transformar aquele local talvez terrível onde nós estamos, em um local de salvação para a glória dEle, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe, queridos. Que Deus possa ter nos ensinado, como me ensinou, verdades preciosas sobre a verdadeira alegria. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Feche seus olhos. Curve sua cabeça.